Novos tempos, novas histórias, nova edição. O Café com Macaé está de volta. E para começar essa temporada, essa nova edição, nada melhor do que falar de sertão, de religiosidade popular. Eu acompanho um canal há muito tempo, um canal que fala de sertão. E por trás desse canal, chamado Sertão Místico, que fala de religiosidade popular, das nossas origens, das nossas crenças, por trás de tudo isso existe uma pessoa espetacular, que nos conta, mas nem sempre aparece. É João Paulo. Prazer grande tê-lo no meu programa hoje, meu irmão. Hoje prazer é meu, irmão. Prazer é meu você me receber aqui, me chamar aqui na sua cidade, Serrita, e a gente aqui bater esse papo. E eu queria começar pelo começo. João não é sertanejo, é da capital, mas se apaixonou pelo sertão. Me conte como é que João conhece o sertão. Na verdade, quando eu era pequeno, meu pai, ele andava muito pelo sertão. De ônibus mesmo, a trabalho, ele era pesquisador, né? É aquele pesquisador mesmo que sai de porta em porta fazendo pesquisa, ou de produto, ou pesquisa política. E através desse trabalho ele pôde viajar bastante pelo sertão pernambucano. E aí ele se encantou pelo sertão, sabe? Ele era apaixonado por toda essa energia do sertão, né? Essa coisa da paz, da tranquilidade, do vaqueiro, apaixonado por esse universo. E aí, meu pai sempre foi muito contador de história, né? Então, quando meu pai chegava em casa, ele contava das viagens dele, mas ele tinha uma forma muito... ele detalhava muito, e era uma forma muito poética de contar, sabe? Parecia mais que estava recitando. E aquilo, quando eu era criança, fazia eu ficar imaginando tudo aquilo que ele falava. E aí, quando foi aos 19 anos, eu sou cinegrafista, eu trabalho com vídeo desde os 16 anos de idade, né? E aí, aos 19, eu era câmera de um programa de TV lá em Recife, que o programa andava pelo Nordeste. Aí foi quando eu pude conhecer o sertão de perto. E aí, de fato, eu me encantei também e via em cada detalhe, eu via tudo aquilo que meu pai dizia. E aí comecei a me apaixonar por isso, de querer vir muito ao sertão. Tinha muita gente também que me conhecia pela rede social, pelos trabalhos executados. Acabei fazendo muitos amigos assim, pessoas que me contratavam pelo meu trabalho, que eu fiquei muito amigo dessas pessoas e comecei a vir mais pelo sertão. No começo, através desse programa de TV, que era exibido na TV Tribuna, Recife, e depois pelas pessoas que eu conheci no sertão, e aí vinha sempre executar um trabalho, produzir um vídeo, produzir uma campanha política, e até hoje é assim, eu ando muito pelo sertão. Quando foi agora o ano passado, eu consegui, era uma coisa que eu já sonhava em ter, era uma casa no sertão, e hoje eu tenho essa casa lá na cidade de Belém de São Francisco. Quem vem no sertão fica estarrecido com tanta bondade, com a hombridade que as pessoas têm. E eu tenho certeza que Deus faz e junta. Deus fez João lá da capital e trouxe para o sertão para juntar os corações. E essa junção dos corações de um cara da capital com o povo sertanejo tornou-se real e trouxe um fantástico canal nas plataformas digitais que vem fazendo a diferença, vem ganhando uma repercussão dia após dia, e que eu particularmente paro todos os dias na hora da minha janta para assistir o que é que o canal tem de novidade, que é o canal Sertão Místico. E eu queria que agora a gente saísse do João e fosse para o canal, para você me contar de onde surgiu a inspiração para a criação desse canal. É uma coisa, né? Todas as histórias que eu conto, eu acho que está tudo muito ligado ao meu pai. E aí, quando meu pai desencarnou, meu pai estava morando em Caruaru na época, e aí eu fui, uma semana depois, eu fui lá na casa dele, tirar as coisas, doar a roupa, botei na sacola para doar para a igreja. E nesse mesmo momento que eu estava lá fazendo isso, meu irmão foi no centro espírita. E aí meu irmão liga para mim, dizendo que tinha um recado dos planos espirituais, que era do meu pai para nós três, eu e meus irmãos, né? Ele, que estava lá, e minha irmã. Aí, e o recado era o seguinte: tinha uma carta para a gente ler, que estava no meio da roupa dele. E eu já tinha juntado a roupa, já estava na sacola para eu dar. E essa carta era para nós três ler. O outro pedido era pedir uma missa para ele, uma missa de ação e graça, porque ele teve uma graça na terra alcançada e ele não teve tempo de agradecer. E aí eu fiquei sem entender,
eu sempre fui religioso, assim, de rezar, de pedir a Deus as coisas, do Pai Nosso, mas nunca fui de me aprofundar nessa coisa de espiritualidade. Era só o Pai Nosso e pronto, entendeu? E aí comecei a procurar, aí tirei a sacola lá, comecei a procurar na roupa do meu pai e de fato tinha uma carta, que era de fato para nós três. Aí eu sou muito curioso com as coisas, eu disse, rapaz, eu preciso entender isso aqui. Eu sentia também muita falta dele. Aí vinha aquele negócio, eu acho que eu posso, no centro espírita, ter algum outro contato com ele. E aí foi quando eu comecei a buscar a espiritualidade, foi começando isso aí. A gente pediu para realizar a missa, né? Teve outro pedido para a missa. Depois que a gente viu a carta, eu disse, agora tem que pedir a missa. Pediu ao padre lá, não disse o que era, para não... Disse que foi um sonho e tal. Para o padre não ficar... E aí eu fui nesse mesmo centro espírita, né? Eu comecei a buscar mais. E comecei a encontrar muito equilíbrio, coisa que eu não tinha tanto. Depois que eu comecei aí nesse centro espírita, apesar de que minha busca era outra, mas aí eu comecei a entender como funcionava, e aí comecei a receber um atendimento lá, uns passos, e comecei a encontrar mais equilíbrio. E aí teve um momento que me chamaram para trabalhar, que eu falava que eu tinha uma mediunidade elevada e que eu podia desenvolver essa mediunidade para também ajudar as pessoas lá, do mesmo jeito que eu fui ajudado. Geralmente esse chamado ninguém obriga, é chamado isso. Fica à vontade, isso não vai me dar nada da sua vida se não quiser. Mas aí eu quis. Eu já tenho essa curiosidade toda, querendo me aprofundar. E assim eu passei 2 anos. Trabalhando no Vale do Amanhecer, como doutrinador. O trabalho de doutrinador é o trabalho de doutrinar espíritos. O Vale do Amanhecer é um hospital espiritual, onde as pessoas chegam obsediadas por espíritos. E o que o doutrinador faz, no momento do atendimento, é tentar um diálogo com esses espíritos para eles deixarem essas pessoas em paz, trazendo assim a libertação da pessoa que chega, mas não só da pessoa, trazendo também a libertação dos espíritos, encaminhando eles, dizendo que eles não precisam estar aqui, que ele pode seguir um caminho de luz, né? E nessa prática da caridade, não só aqui no plano físico, aos espíritos também. É uma coisa que hoje eu entendo, que a prática da caridade está além do plano físico. E eu comecei a entender isso ali. E aí depois eu quis buscar mais, entender mais sobre espiritualidade, buscar mais. E aí quando surge a ideia do canal Sertão Místico. Eu tentei, a princípio seria só um documentário que eu ia fazer. Eu já trabalho com vídeo, então eu ia usar todo esse recurso aí a meu favor, né? Eu opero drone, eu sou operador de câmera, sou cinegrafista, né? Porque o nome hoje é filmmaker. Mas eu sou do tempo que o nome era cinegrafista. E aí usei o que eu entendo a meu favor. Ia fazer um documentário, aí depois veio a ideia, não, por que não um canal? Uma coisa para estar sendo alimentado direto, né? Quem faz o que gosta não trabalha nunca, né? É verdade. Então uniu e vem trazendo histórias de pessoas, de lugares, de irmãos aqui na Terra que têm o dom de receber uma luz através da espiritualidade e ajudar os amigos que buscam ajuda. Quem busca ajuda é sempre ajudado no plano espiritual. E aqui na Terra, através dos guias de luz, como as almas vaqueiras, que eu já tive uma graça alcançada, graças a orientações do canal Sertão Místico, mas que eu não vou contar no programa. Vocês vão assistir lá no canal, muito em breve, agora durante o mês de julho, mês da Missa do Vaqueiro. João, e você vem rodando do litoral até o sertão, focando mais no sertão, mas acompanhando seus vídeos eu percebo que de lá do Recife até aqui você vem fazendo belas entrevistas, tirando pessoas que estão no anonimato e trazendo para o meio das redes sociais para as pessoas conhecerem. Eu queria que você me contasse algumas dessas entrevistas que mais lhe identificaram, que mais lhe trouxeram algo que ficou realmente de aprendizado. Uhum. Eu vou falar isso, mas queria falar uma coisa também que é importante em relação a esse meu mecanismo, que muitas vezes as pessoas julgam essa questão da espiritualidade diante das câmeras, do falar de espiritualidade diante das câmeras. Por no passado não ser assim, mas no passado não era assim porque as formas de comunicações eram outras, era o boca a boca. Então muita gente, por um costume antigo, entende às vezes, vê como um erro, talvez o ligar a espiritualidade à rede social, quando na verdade é uma forma de comunicação atual, né? E que a gente pode ir muito mais longe. E o quanto a gente pode mudar a vida das pessoas que estão longe, assim, quantas pessoas já relataram lá a mim, fico até feliz, que se encontraram espiritualmente depois do canal Sertão Místico, mas muita gente. Então assim,
é isso, a forma de comunicação ela tá ligada à época. Antigamente era uma carta, era um boca a boca, hoje a gente tem a rede social aí que auxilia. Falando justamente que como tu falou do mecanismo do mostrar tudo isso à rede social, aí por isso que eu quis falar isso. Aí de entrevistas que marcou, talvez uma que mais me marcou, todas elas são muito marcantes, né? Mas tem a entrevista com o médio Tiago Crateus, que foi a incorporação do boiadeiro, que é um espírito que faz parte dessa falange das almas vaqueiras, ao qual eu sou devoto. E ele conta um pouco dessa espiritualidade que tá aqui para nos auxiliar e depois incorpora esse espírito do boiadeiro, que orienta a gente, que dá um monte de conselho lá no meio da entrevista. E é muito emocionante. Eu acho que eu editei, eu devo ter assistido umas 100 vezes e cada vez que eu assisto eu choro, eu encho os olhos d'água porque é muito forte essa entrevista. E uma outra foi muito forte, eu digo aí é uma questão pessoal minha, foi quando eu cheguei em Salvador, lá com Paulo. Paulo é quem incorpora Sultão das Matas, é um caboclo de cura e ele cura várias doenças lá, recebe pessoal na casa dele. E quando eu cheguei lá, eu ainda não conhecia Paulo pessoalmente, eu só conheci por rede social, mas no momento que eu cheguei lá, que eu conheci, ele me contou, eu entrei na casa dele, a gente conversou, daqui a pouco ele foi lá dentro, aí trouxe sabonete, e ele disse, seu pai pediu para eu lhe entregar esse sabonete. E era um sabonete que tinha uma conversa, eu e meu pai, que só eu e ele tinha. Que ele dizia que era o melhor sabonete que tinha, eu dizia que não. Aí ficava naquela discussão, tá bom, isso é o melhor. E umas 2 vezes eu tive essa discussão com meu pai, só tava eu e ele, mais ninguém. E aí quando eu cheguei lá, aí Paulo chega com exatamente esse sabonete. E disse, seu pai pediu para eu entregar esse sabonete, disse que tá muito feliz e acompanhando você em tudo. E ali eu me emocionei demais, né? Porque de fato era uma conversa que só tinha eu e ele. Então aquilo é emocionante até eu falar agora. E aquilo foi muito forte para mim, né? Assim, muito forte também para fortalecer minha fé, muito forte também para eu entender que meu pai está num bom lugar, que meu pai tá bem. Eu sei que de onde ele tá acompanhando tudo. Então é isso, foi muito marcante isso para mim. João, eu queria que você encerrasse nos deixando uma mensagem, não como um entusiasta da cultura, um cinegrafista, um videomaker, mas como alguém que está aqui na Terra, que irmana luz, que é um ser que só em estar perto de você, quando tive o primeiro contato, foi com um sorriso, a gente percebeu que ali tinha alguém que tinha a essência do espírito de boa luz. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós sertanejos. Todo mundo aqui na Terra tem uma missão. Todo mundo aqui na Terra tem uma missão. E se a gente está aqui ainda na Terra, é porque a gente precisa cumprir ela. Então, assim, o que eu diria é isso, para as pessoas terem mais fé, acreditar na espiritualidade, acreditar que os irmãos de luz estão aqui para ajudar a gente, para dar esse auxílio, entendeu? Buscar sempre ser melhor, porque é uma busca diária. Todo mundo tem seus deslizes, e às vezes muita gente se desanima por causa de um deslize, por causa de uma besteira que fez, por causa de um palavrão que eu vim falando. Eu também falo palavrão, eu também... mas eu estou na busca, falo menos do que antes. E aí uma hora eu vou parar de falar completamente. Algumas coisas na minha vida, eu era pior em muita coisa e melhorei bastante. E o importante não é estar mudado, o importante é buscar a todo tempo essa mudança, né? E aí você se conecta com, de fato, o que você veio fazer aqui na Terra, quer ser uma pessoa melhor. E aí, a partir disso, o universo começa a conspirar a seu favor, por entender que você entendeu qual é a missão aqui. Então, o que eu deixo de recado é isso, que as pessoas buscar mais a espiritualidade, buscar mais o espiritual e buscar mais essa reforma íntima, essa coisa de ser melhor como pessoa. Perfeito. Grande satisfação receber João, veio lá do Recife, lá da nossa capital, aqui pro Sertão para gravar conosco. Quer saber mais sobre o canal Sertão Místico? Segue eles. Estou fazendo aqui em Colab, vai lá e confere. Muitas vezes tu estava precisando desse vídeo para se encontrar espiritualmente. Um abraço e até domingo.